Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, Support Solution Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos, estamos iniciando mais uma vez o nosso programa Momento Espírita. Este programa é uma realização da US Intermunicipal de Tupã em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira, como também em parceria com o Grupo Ágape de Teatro. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo procura divulgar o que Jesus falou sobre o Consolador prometido, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra, exemplificando assim os verdadeiros princípios da lei de Deus, consolando pela fé e pela esperança. Assistam agora o palestrante espírita Haroldo Dutra Dias, que falará sobre a parábola do Filho Pródigo. Este conteúdo faz parte do programa Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo, da FEB TV. Parábola do Filho Pródigo ou Parábola dos Dois Filhos. Lucas 15, versículo 11. E disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se para uma região distante e lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas, caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me-ei, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai a seus servos: trazei a principal estola ou veste e vestiu. Dai um anel para sua mão e sandália para os pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos comendo. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse: o teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta ao seu pai, disse:
Eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou este teu filho que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele um novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Eis a parábola. Xaxá, você olhou assim com o olhar de quem está parecendo que você tem alguma coisa para falar. Haroldo, são duas coisas aqui que eu acho interessante, né? Primeiro, Emmanuel comenta no livro Consolador sobre aquela questão do quem criou o mal, se o determinismo é o do bem, né? E é interessante o comentário dele, dizendo que a intervenção que a gente faz indébita na lei divina causa uma ação contrária para nós mesmos, e isso é o mal. Então, isso tudo aqui que a gente vê do filho pródigo, dessa parábola, é interessante porque ele, de certa forma, causou essa, digamos assim, uma intervenção indébita na lei divina. E quando fala caindo em si, é interessante que Emmanuel traz aqui no livro Fonte Viva, no capítulo... Ele comenta essa passagem aqui no... Ele comenta, acho que 2 ou 3 vezes, mas é interessante o caindo em si. Quando chegou no ponto ele fala assim, caindo em si, ele cita algumas outras personagens do Evangelho que também caíram em si. Muito interessante. Ele fala aqui, até anotei, ele fala do Judas, fala de Maria de Magdala, fala de Pedro, fala de Paulo. Pessoas que estavam, assim, de certa forma, equivocadas, né? Cada uma no seu setor, né? Judas com aquela ideia do domínio, a Maria de Magdala vem com aquela questão da vida íntima, ele até comenta que ela entregou nas mãos de criaturas perversas, né? O Pedro com medo de perseguição e de sofrimento, e o Paulo, daquela paixão dele contra o cristianismo. E Emmanuel, para sintetizar e finalizar muito bem, ele diz que nós temos que, nesse caindo em si, sair da inércia para o trabalho, que é o que um dos filhos aqui acaba fazendo, né? Quando ele cai em si. Interessante. Porque ele não fica só na reflexão íntima, né? Ele se levanta, vai, né, Angélica? Essa parábola, para mim, é a parábola das parábolas todas, porque simbolicamente ela retrata toda a trajetória do ser espiritual, desde o deslocamento vibratório do Criador até o ápice da vida densa, que é quando ele come com os porcos. E aí, então, ele se recupera e cai em si no sentido de que, como o Xaxá falou, ele sai da inércia, que é o simbolismo da matéria, ele passa a viver não mais da matéria, mas na sua essência. Então, ela é muito simbólica e retrata essa linha evolutiva. Aí nós vamos ver aqui a curva da descida e depois a gente vê a curva ascensional. Da ascensão, né? Queda e ascensão. É interessante você falar isso. Tem um teólogo protestante que ele fala que a parábola do filho pródigo é o evangelho dentro do evangelho. Ela é considerada mesmo pelos estudiosos a parábola das parábolas. É considerada por alguns como um colar, em que você sai de um ponto, tem aquele desenho do colar, e você volta aparentemente para o mesmo ponto, mas numa outra situação espiritual. Eu podia fazer um comentário na sequência da Angélica. Quando ela fez a comparação do colar e da trajetória, eu estava me lembrando aqui que provavelmente seja a trajetória da grande maioria dos espíritas da atualidade. Porque na parábola foi dito que ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E é muito provável que nós, quase todos, tivemos algumas experiências não adequadas nos primeiros contatos com o cristianismo. E exatamente
esse choque que houve é que levou, inclusive, a uma série de tragédias, de acidentes pessoais sérios, né, dessa curva aí que você citou, e que chegou agora a oportunidade que nós temos de entrar novamente em contato com o Evangelho sob a ótica do Espiritismo. E aí nós estamos revivendo e nos encontrando. Então, de certa forma, essa parábola, nós entendemos que ela se aplica, né, a muitos de nós, trabalhadores espíritas. Muitos vêm de revoluções, de tragédias de perseguição religiosa. Isso, vários desatinos, né, enganos, né, em função de um não entendimento da própria mensagem e do objetivo do Evangelho. Eu queria propor para o grupo, até para a gente lembrar aqui, né, da metodologia do Honório, algumas perguntas. Sim, Sérgio. Boa lembrança, viu? Excelente. Por que o mais novo? Foi o mais novo que resolveu sair, né? Então, tinham 2 filhos e tem um aspecto aqui do mais novo. E por que o pai cedeu, né? O pai poderia ter negado, mas o pai aqui, de uma maneira amorosa, o filho pediu, não foi o mais velho que pediu, foi o mais novo que pediu. Então, provocou um processo de separação, de divisão. Então, houve a divisão. Deixou para o mais novo, levou, a outra metade ficou ali para o pai e para o mais velho. Então a pergunta que eu faço ao grupo, para que a gente reflita, por que o mais novo, né? Que simbologia que tem, né? O mais novo pediu e foi, depois volta, né? Reconheceu e volta. E aí, por que esse pai aceitou? Por que o pai, talvez consciente até que o mais novo pudesse se comprometer, ainda assim ele deu o recurso para ele, né? Eu proponho uma pergunta para a gente discutir. Aí eu passo a bola para Afonso. Antes do Afonso se manifestar, só para fazer uma conexão, na obra espírita se pergunta, no livro dos médiuns se pergunta por que é que Deus concede faculdades tão sublimes a criaturas que não sabem delas fazer bom uso. E essa situação do livro dos médiuns cabe porque o crime dessas pessoas se torna hediondo. Porque o pai sempre investe no filho, independente do que o filho vai fazer com o recurso. E mesmo no plano da misericórdia, ele volta a acolher, mas com a responsabilidade que o próprio elemento definiu com as suas escolhas. E isso nos remete, sem querer tomar aqui a palavra para aproveitar o gancho, a questão do estudo da reencarnação que o Espiritismo revela para a atualidade, fundamentando a justiça divina e, ao mesmo tempo, a dinâmica da evolução espiritual. Porque quando o indivíduo é lançado pelas próprias escolhas numa situação fechada, difícil, expiatória, na verdade ele não está sendo punido. Ele é obrigado a rever as próprias posições. Então, aquele atar de mãos e pés da parábola do festim de bodas e lançar nas trevas exteriores que ali haverá pranto e ranger de dentes, é uma oportunidade dele rever o que está fazendo. E isso é uma bênção, não é maldição. Então o novo, ele pode ter essa conotação do despreparado. Porque na primitividade, o que o indivíduo faz é lei. Mas depois que ele depreende a lei dos maus feitos, formando aí a estrutura moral dele, aí ele é punido por essa lei moral. E ele se rege por ela. Dá material para a gente pensar. São muitas as reflexões que podem surgir, naturalmente, quando esse filho mais novo requisita a parte que lhe toca. O texto diz que o Senhor, o Pai, distribuiu para os 2. Ele não recebeu sozinho. Nós temos encontrado realmente na juventude, ou naquelas faixas mais primeiras da evolução, um ímpeto inicial de mobilização. Nem sempre com a capacitação devida, no sentido da responsabilidade, do que vai fazer com o recurso recebido. Mas quando nós percorremos o texto, nós vemos que inclusive o outro, chamado mais velho, que poderia representar um aspecto assim de reflexão mais segura, ele não conseguiu. Ele também teve as dificuldades dele. Então os filhos representam aqueles aspectos que nós vamos entendendo nas várias faixas da vida, que recebe recursos e que operam com eles. Um prodigamente dissipou e ficou carente. Claro, lei de causa e efeito, né?
o excesso do uso gerou uma carência, uma falta. E o outro, pelo que nos parece, de forma muito centrada em si, muito segura, ele guardou o recurso todo e continuou na casa do pai. Então, definindo para nós que esse filho mais velho, podemos pensar, filho mais novo, desculpa, ele pode representar o ímpeto inicial e que muitas vezes, nas consequências, também terão assim aquele movimento de retorno. Jesus, certa feita, diz que as prostitutas entrariam diante de muitos no reino dos céus, a representar a queda, mas assim o propósito de elevação, de redenção, como foi lido no texto do Fonte Viva, que apresentando o recurso de Maria de Magdala como aquela que caiu em si também, caiu e levantou, né? Não que precise cair. O Livro dos Espíritos nos informa que o espírito não precisa passar pela fieira do mal, mas da ignorância. A ignorância é que ele não saber, que Wagner lembrou aqui. O que faz é a lei. Quem não conhece a lei, o que faz é a lei, diz Paulo de Tarso. Mas à medida que ele conhece a lei, ele é punido pela própria lei, né? Julgado pela própria lei. Eu achei bom, a gente está dando uns personagens, né? Agora, olha que interessante, uns ingredientes assim. Essa passagem surge porque Jesus está com os fariseus e com os publicanos e com os pecadores. E aí os fariseus criticam. E Jesus, em resposta, conta essa parábola, sugerindo que o filho mais novo são os publicanos e pecadores e os filhos mais velhos eram os fariseus. Olha que interessante. Porque o público que ouviu Jesus contar essa parábola ficou desconfortável, né? Os fariseus se sentiram desconfortáveis, porque eles são os filhos mais velhos. Mais velhos porque têm mais conhecimento, porque viveram mais a experiência religiosa. No entanto, o filho mais velho fica bravo com o pai porque queria um cabrito para se alegrar. Aí a pergunta é, será que o filho mais velho verdadeiramente está com Deus? Ou será que ele está com Deus e morrendo de vontade de fazer o que o filho pródigo fez? Né? Está uma situação desconfortável. Tem um estudioso que ele chama que essa parábola deveria se chamar a parábola dos 3 pródigos. O mais novo é o inexperiente na evolução, então ele é pródigo de inexperiência, ele quer viver emoções, está descontrolado, está com o mundo íntimo descontrolado. O mais velho é pródigo em egoísmo, pródigo em controle, ele quer dominar Deus, mas ele é pródigo. Tem muito sentimento de controle, tem prodigalidade de uma energia ruim. E o pai é o pródigo em amor. Porque naquela época, um ancião, ele não corria. Os padrões culturais da época, um ancião, ele anda de forma lenta, porque eles usavam aquelas túnicas, ele poderia tropeçar. Então, um ancião, para ele ser respeitável, ele andava com um cajado, ele andava devagar, ele não corria, ele não saía beijando o filho repetidamente, né? Geralmente o filho que vinha e beijava a mão dele. E esse pai sai correndo em busca do filho, se lança no pescoço do filho, beija o filho repetidamente. É interessante. Ele está revelando aspectos. O Emmanuel tem um texto que ele fala assim: nem a mais grandiosa imaginação é capaz de aquilatar a amplitude da misericórdia divina. Como que a misericórdia divina é pródiga, né? Interessante, né? E tem um aspecto aqui, Haroldo, que também me chamou a atenção, é que o filho mais novo, ele registra um aprendizado muito significativo, porque ele volta para casa e fala assim: eu não quero ser mais chamado de filho, eu não mereço ser chamado de filho, eu quero ser um trabalhador, e eu já me dou por satisfeito por isso. E esse aprendizado que ele viveu e esse reconhecimento de que não mereço o lugar que eu tive um dia é muito relevante. E talvez isso tenha sensibilizado realmente o pai, porque ele chega e fala: pai, não sou digno de ser chamado seu filho. Ele mesmo que realizou dentro de si, falou assim: olha, meu erro é muito grande, me dá só um cantinho para morar aqui, eu estou satisfeito com isso. Muito bonito, né? E talvez isso daí, Haroldo, explique isso que você está falando dos fariseus, do desconforto. Não, porque Madalena, os publicanos, Madalena exatamente. superou. Quantos fariseus ela não superou, né? Exatamente. Né? Jesus profetizou. Que Madalena foi o testemunho do que ele
que Afonso acabou de falar. Do filho mais novo. Então isso é muito interessante, porque cada um de nós, aí trazendo para nós, né, Haroldo? Porque o estudo miudinho tem que trazer para nós, né? Trazendo para nós, para a nossa reflexão, para a nossa vivência, quais são aquelas situações difíceis pelas quais nós passamos que realmente deixaram em nós o aprendizado suficientemente forte para eu reconhecer o erro. Porque o filho mais novo aqui, ele reconhece o erro e fala: errei, assumo, me humilho e peço para voltar, né? Quantos de nós temos essa capacidade de ser humilde o suficiente e olhar no olho do companheiro, da companheira, ou de quer que seja, e falar assim: olha, me desculpa, eu errei, quero começar de novo, me dá uma chance, porque é o que ele fala aqui, né? Eu acho que esse talvez seja um aspecto importante para a gente trazer para nós, né? Eu também gostaria de falar, quando Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 157, ele fala do filho egoísta, que o Espiritismo ele dá também com essa parábola, ele nos ajuda também, através do Emmanuel, a nós pais, a pensarmos muito na maneira de criarmos os filhos. Porque antigamente, quando não se tinha esse conhecimento, era muito comum padronizar-se a educação dos filhos, desde a vestimenta até a cultura, até a maneira de educar. E hoje, a gente sabendo que são espíritos com um passado diferente, a gente passa a entender que cada um é diferente do outro e passa a entender que cada um necessita de um tipo de acolhimento por parte dos pais. Então, quando este filho, que é taxado de egoísta, o mais velho, e que assim mesmo o pai o entendeu, e o mais novo, que foi taxado de volúvel, porque gastou toda a sua fortuna e o pai o recebeu com amor e também o entendeu, é assim que a gente tem que enxergar os filhos, cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas facilidades, e acolhê-los, esclarecê-los, ampará-los, porque eles são espíritos diferentes que vieram até nós necessitando deste caminho de educação que os pais necessitam dar a cada um. Então, quando Emmanuel, nesse capítulo, ele fala do filho egoísta, a gente tem que pensar nisso, cada um que vem até os lares. Pois é, Célia, a gente não pensa às vezes nessa posição do pai, né? A gente fica tão focado no filho pródigo que esquece que tem um outro filho egoísta e que tem o pai educando os dois, né? Me parece que tem até uma página do Emmanuel que fala sobre o pai. Tem mesmo, estou até vendo ela aqui. E até lembrando a questão do pai, não só essa página do Emmanuel que eu estava lendo que chama Pai Amigo, mas como o anterior, Filho e Censor, que o Casas duas aqui, que a ideia está me ocorrendo desde o início. Qual que é o capítulo? Palavras de Vida Eterna? Palavras de Vida Eterna, Filho e Censor 98 e Pai Amigo 97. É uma sequência da outra. É uma sequência da outra. Mas é porque no Filho e Censor ele fala da nossa vaidade de ser bom, para a gente tomar cuidado com ela. Porque, como você está falando do pai, é aquele que nos acolhe, que nos promove as circunstâncias para que a gente cresça. E quando a gente cresce e avança e tem aquela segurança de que a gente está conseguindo se equilibrar, a gente entra nessa vaidade de ser bom, muitas vezes. E começa... Complementa o pai, porque fala do pai amigo que nos acolhe e a gente entra em equilíbrio. Mas a gente, nesse equilíbrio, a gente pode entrar nessa vaidade de ser bom. E começar a censurar o outro. E o que acontece muito no meio espírita, como o nosso amigo Pérez começou a falar no início, né? A censurar o outro e não permitir que o outro se movimente da forma que... Adotando a postura do fariseu. Pois é, eu vou chegar no questão do fariseu.
que repreende os outros que ele acha que, vamos dizer assim, de má vida, né? Então a gente tem que ter essa vamos falar assim, essa flexibilidade de olhar o outro e permitir que o outro seja do jeito que ele é, com indulgência, né? E também com a sabedoria de aprender com ele, porque a gente não sabe tudo, né? O Haroldo, estava olhando aqui no livro Fonte Viva, uma outra lição, porque a gente vai observar nessa passagem, dentro da trajetória pessoal, vamos dizer assim, em que foi salientado anteriormente a questão de cair em si. Aquele momento em que nós nos despertamos para observar onde realmente nós nos encontramos, e muitas vezes com construções complicadas e difíceis que precisam ser redirecionadas. Então Emmanuel traz aqui para nós também outro capítulo do livro Fonte Viva, em que ele fala sobre o erguer. O título da página chama Ergamo-nos. E nós vamos observar então a importância da criatura, a importância de nós realmente nos lançarmos a um trabalho de sairmos do local em que nos encontrávamos. Muitas vezes complicado, difícil, para podermos implantar em nosso coração esse movimento de vida abundante que Jesus trouxe à humanidade. Foi salientado e também o exemplo de Maria de Magdala, né, de Paulo de Tarso, que realmente perceberam e se lançaram ao trabalho, no sentido de ir pouco a pouco vencendo a si próprios e alcançando um domínio de equilíbrio, de paz, de harmonia sobre si próprios. Então não basta apenas nós cairmos em si, é necessário então levantarmos e nos lançarmos ao trabalho de redirecionamento da nossa vida, da nossa existência, com base no Evangelho que Jesus trouxe. E para nós aqui especificamente à luz da doutrina espírita, porque são pontos importantíssimos no campo da compreensão e do entendimento da mensagem crística à humanidade. Né? Então é importante nós nos levantarmos. Porque o filho pródigo, né, Márcio, ele confiou na misericórdia. Ele se ergueu, falou, vou pedir para o meu pai um cantinho lá, porque ele confiava na misericórdia do pai. Porque se ele imaginasse que o pai era alguém extremamente severo e frio, ele falou, eu não vou lá porque ele não vai me acolher. Mas ele tinha uma confiança na misericórdia. Às vezes a gente não confia na misericórdia divina e tropeça e fica num sentimento de culpa, não consegue se reerguer, fica amargando uma culpa sem sentido, porque nós estamos mergulhados num mar de misericórdia. Eu lembro, eu estava até conversando com o Nestor, né, presidente da FEB outro dia, ele me falou uma coisa, eu fiquei pensando. Às vezes a gente pensa nas nossas deficiências e fica querendo afastar os bons espíritos da gente. Ah, não, ele não vai estar perto de mim, eu sou muito inferior. Ah, eu tenho muito defeito. É como se os amigos espirituais não fossem caridosos o suficiente para suportar as nossas mazelas, ou como se eles fossem nos abandonar em função dos nossos desatinos. Não é isso, né? Precisamos investir na misericórdia, né, Angélica? Haroldo, desculpa. Rapidinho. Quando ele cai em si, ele faz uma espécie de elaboração de um plano. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Então ele planeja. A gente vê como que a razão é importante nesses processos, para análise até dos conteúdos emocionais. E aí você vai fazendo a seleção e ele programa o retorno e executa. Muito bom, isso é porque não adianta só você ter a boa intenção, né? Tem que ter um... Perfeito esse comentário, porque me deu vontade de comentar sobre a lição. O levantar-me-ei, ele é um símbolo muito forte na trajetória do espírito, porque todos nós vamos ter que nos levantar para fazer o retorno à casa paterna, mas depende da posição que cada um de nós estiver, porque tem alguém que levanta de uma cadeira, tem alguém que levanta da sarjeta. Então, cada um se levanta da posição onde se encontra. Mas só se levanta, aí a gente vai reconhecer o texto do Livro dos Espíritos, só quando a gente reconhece o excesso do mal. E o mal aqui, ele foi simbolizado no porco, que é o símbolo do instinto. Muitos seres evoluem e se levantam depois para retornar à casa paterna, depois que alimenta o instinto e tem vontade de se alimentar do instinto, porque ele alimentava os porcos, depois ele teve vontade de se alimentar do alimento do porco. Olha só onde que chega, às vezes, determinadas almas. A queda da queda. A queda da queda. Ele alimentava o porco, quer dizer, o símbolo do instinto, do apego e da identificação com a matéria, até que ele teve vontade de se alimentar do próprio alimento do instinto,
enquanto que o outro se alimentava apenas do saber, da cobiça intelectual e mental, que era o outro filho. Então aqui, como é uma parábola essencialmente, que trata essencialmente do processo evolutivo, aí nós vamos perceber aqui o processo de evolução que cada ser busca. Alguns se alimentam da mente e outros do instinto, mas todos nós vamos nos levantar de onde nós estivermos, né? Começar a alimentar do amor. Exatamente, que é o que você disse, a misericórdia do Pai. Aí nós vamos ter saudade da casa do Pai, do alimento, dos trabalhadores do Pai. Né? Complementando, ainda nessa mensagem do Emmanuel aqui do Pão Nosso, o filho egoísta, no final ele diz que entre o filho pródigo que saiu e se alimentou do vício, do instinto, e o filho egoísta, o filho pródigo tinha muito mais valor, porque ele saiu da sarjeta do instinto, arrependeu-se, levantou-se e foi até o pai. E o outro que não tinha saído, ele estava ainda envolto no egoísmo e permaneceu com tudo aquilo que ele tinha à sua volta. Estagnou. Então o outro cresceu muito mais do que aquele que havia permanecido junto ao pai. Quando a Angélica estava dizendo do instinto, do alimentar do instinto, antes de fazer esse cair em si, e isso tem sido uma experiência humana, ele procurou um cidadão daquela terra. Só depois é que ele procura o pai. Nós muitas vezes, ao fazer parcerias com a vida, ainda no excesso do abuso, caímos lamentavelmente e na hora de buscar o recurso vamos ao cidadão. Deveríamos buscar realmente Deus e despertar para Deus. Só que quando ele volta ao pai, o pai lhe dá todo um instrumental novo, um vestido, para que ele pudesse naturalmente compor-se. Ele identifica as mãos, campo operacional no sentido do anel, a aliança, a parceria, e dá-lhe sandália para os pés. Emmanuel comenta no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 5, dos pés, no lava-pés, como as bases, as novas bases do ser diante da vida, dando para ele todo o instrumental do redirecionamento e do crescimento, voltando verdadeiramente, fixando residência na casa paterna. Maravilhoso. É isso. Apoio cultural de Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática à pronta entrega em até 10 vezes sem juros.
Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277. Assista a partir de agora o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Do sol viajando azul, aquecer, dourar as folhas, corpos, luzes, indo espaço azul, levando ao azul suas frases. A terra é azul. Quando os lírios lá dos campos liberam aroma, vem no vento e o vento vem via azul. Quando os homens não cuidarem mais da guerra, verão em seus dedos auréola azul. Oh, azul, a terra é azul. Oh, lhe dar a vida, vem azul, leve, flutuar leve, meu corpo leve no azul, leve, flutuar leve, meu corpo leve no azul. Se azul é o céu, na terra do seu céu tens o céu azul. Lá dos campos liberam aroma, vem no vento e o vento vem via azul. Quando os homens não cuidarem mais da guerra, verão em seus dedos auréola azul. Em tudo que olhares, verás, verás o azul.
Os amigos espirituais têm nos dito que nós cantamos o azul pelo fato de que a terra, uma simbologia do verde, onde a natureza vasta, rica, não há mais lugar onde o homem não tenha conquistado. Mas o azul não. O azul como simbologia do infinito, do grande universo, é uma grande escalada do Espírito e todos nós estamos em direção a esse azul. Portanto, a música Terra Azul é um estímulo a todos nós, espíritos imortais, adquirirmos essas regiões mais belas, mais suaves, divinas, nos tornando divinos para habitarmos essas regiões azuis, no sentido de elevação. Por isso nós cantamos o azul e a Terra Azul, música, quer dizer exatamente isso. Terra é azul, quando os lírios... Informamos que este programa é exibido pela TV Universitária, Canal 7, todas as sextas-feiras, às 15 horas e às 20 horas, como também aos sábados, às 0 hora e às 10 horas. Você também pode assistir aos programas anteriores pela internet, através do YouTube, pesquisando o endereço Programa Momento Espírita Tupã. Entre em contato conosco, dê a sua opinião sobre o programa através do e-mail agape@agaptupa.com.br. Dúvidas, críticas, sugestões serão muito bem-vindas. Encerramos aqui o nosso programa, gratos pela sua atenção. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. E conto com você no nosso próximo programa. Até lá! Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática.
Oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277.